Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem importante na fé adventista do sétimo dia. Vamos usar como base os conselhos sobre mordomia, né? Isso mesmo. É um assunto fundamental. Ok, então vamos lá. A questão aqui, parece ir bem além de só falar de dinheiro, certo? Com certeza. A ideia central é que Deus é o proprietário de absolutamente tudo. E nós, Somos administradores. administradores. Essa é a palavra-chave, então. E a nossa conversa hoje é para entender como essa ideia, que é bem radical, né? Mexe com tudo na vida, desde o nosso tempo até o cuidado com o planeta. Exatamente. É uma visão que transforma. O fundamento, sabe, é teológico. Primeiro, Deus é o Criador. O Salmo 24 diz: "Do Senhor é a terra e tudo que nela existe." Sim, essa parte é bem conhecida. E tem mais. Ele também é o Redentor. Lembra de 1 Coríntios? Vocês foram comprados por alto preço. Isso significa que não somos donos de nós mesmos. Pertencemos a Ele. Ah, entendi. Então a mordomia não é sobre o que a gente tem. Não. É sobre como a gente gerencia o que na verdade pertence a Deus. Certo, essa base de Deus como dono de tudo ficou clara. Mas aqui que a coisa fica interessante para mim. Como isso se desdobra no dia a dia? Porque não é só dinheiro, você disse. De jeito nenhum. Pensa no tempo. É algo que todo mundo tem, mas que uma vez que passa, já era. Irrecuperável. Verdade. Na visão adventista, o sábado é mais que um descanso. É quase uma ferramenta teológica, sabe? Um lembrete semanal da criação, da redenção. Ajuda a gente a, reajustar o foco para além do materialismo. Então, o sábado funciona como um tipo de antídoto para o consumismo, para a correria. Uma pausa para focar no que importa. Deus, família, serviço. Exato. Essa conexão é muito forte. E seguindo essa linha, se o tempo é o recurso de Deus, o nosso corpo, que é o veículo que a gente usa nesse tempo, também entra na conta, né? Faz todo sentido. Sim. O corpo é tipo o santuário de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios. Então, cuidar dele vira um ato de mordomia. Aí entram aqueles princípios de saúde bem conhecidos dos adventistas. Alimentação, exercício, descanso. A temperança, né? Isso, a chamada reforma de saúde. Não é só para ter bem-estar, mas para ter clareza mental, energia, para servir melhor a Deus e aos outros. É tudo conectado. Entendi. E essa lógica de usar os recursos com responsabilidade, imagino que vale também para os nossos talentos, habilidades. Sem dúvida. Talentos são vistos como presentes de Deus. Cada um recebe dons diferentes. Para quê? Para construir a comunidade, para servir. Então, parte da mordomia é identificar esses talentos, desenvolver e usar. E aí, claro, chegamos nos recursos materiais. Isso, guiados por princípios como contentamento. Lá em 1 Timóteo fala disso, né? Ser contente com o que tem. E também honestidade, trabalhar com diligência, planejar. Lucas fala sobre calcular o custo antes de construir. E o dízimo e as ofertas, como entram nessa história? Muita gente tem dúvida sobre isso. Olha, o dízimo, devolver 10% da renda, que vem lá de Levítico, é entendido como um reconhecimento básico. Deus é soberano sobre tudo. É um ato de fidelidade, sabe? Entendi. É o reconhecimento da propriedade dele. Isso. Já as ofertas são diferentes. São voluntárias, uma expressão de gratidão pelas bênçãos que a gente recebe, dadas com alegria, como diz 2 Coríntios. Vão além daquele mínimo. Por isso que planejar as finanças, fazer um orçamento, é tão incentivado. É uma visão bem completa e se estende mais ainda, né? Sim, a responsabilidade vai para os relacionamentos, família em primeiro lugar, claro, mas também investir na comunidade da igreja, ajudar uns aos outros e até ser um cidadão responsável na sociedade, como Jeremias orienta. E o meio ambiente também. Com certeza. Hoje isso é super relevante, né? Mas a ideia já estava lá em Gênesis. Cultivar e guardar o jardim. É um chamado para cuidar da criação com responsabilidade. Sustentabilidade, consumo consciente, tudo isso é mordomia. Nossa, realmente abrange tudo. E os escritos de Ellen White, que são mencionados na fonte, como eles se encaixam nisso tudo? Às vezes o pessoal pergunta se tem o mesmo peso da Bíblia. É uma pergunta importante, e a resposta é clara, dentro do entendimento adventista.
Os conselhos dela sobre mordomia ou outros temas são vistos como, princípios inspirados, guias práticos que ajudam a gente a entender e aplicar o que a Bíblia ensina. Ah, então eles ajudam a entender melhor a Bíblia, mas não a substituem. Exatamente. Fortalecem a fé, mas a autoridade final é sempre a Escritura. Costuma-se dizer que são uma luz menor que aponta para a luz maior, que é a Bíblia. Entendido. Parece desafiador viver assim hoje em dia, né? Com tanto foco no eu, no ter. Os desafios são reais, sem dúvida, materialismo, individualismo, mas a perspectiva adventista acredita que a fidelidade na mordomia traz bênçãos. Não só a promessa de provisão divina, como lá em Malaquias. Sim, a promessa de Deus suprir as necessidades. Isso, mas também uma liberdade interior, sabe? Alegria de verdade, um caráter que vai sendo transformado e um foco no que dura para sempre, no eterno, não só no que é passageiro. Mateus fala muito sobre juntar tesouros no céu. Então, para a gente ir amarrando, a mordomia nessa visão adventista é menos um monte de regras e mais um jeito de viver. Uma resposta de amor, de gratidão a Deus, que conecta a fé com cada coisinha do dia a dia. Perfeito. É isso. É viver reconhecendo que tudo é de Deus e administrar os presentes dele, tempo, corpo, talentos, dinheiro, relacionamentos, o planeta, com fidelidade e, importante, com alegria. Então, fica a pergunta para a gente pensar, né? O que tudo isso significa para nós hoje? Como essa visão integrada que tenta ligar a fé que a gente diz ter, com cada ação, desde como usamos o tempo até o nosso impacto no ambiente, como isso poderia talvez redefinir o nosso senso de propósito, trazer mais alegria para essa vida que às vezes parece tão fragmentada? É uma questão profunda, né? Nos convida a refletir sobre o que realmente significa viver com sentido, alinhado com aquilo que a gente acredita lá no fundo. Bom, para quem gostou dessa conversa e quer mais análises inspiradoras como esta, explorando diferentes aspectos da fé e do pensamento adventista, fica o convite para continuar acompanhando a gente aqui no Ellen Talks. Isso aí. Até a próxima!